Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos mais uma série do nosso devocional, né? Mais uma série de provérbios, o provérbios do dia. E hoje, como é 12, né, de setembro, vamos ler o nosso capítulo 12 de Provérbios. Tudo bem com vocês? E aí, vocês já pegaram a sua Bíblia? Hã? Então, gente, você que não tem, providencia, né? Como eu sempre falo, que aqui é o nosso guia, né? A Bíblia. Eu não leio muito nessa aqui, não. Eu gosto de ler na minha pequenininha, que é bem velhinha ela. Essa aqui é nova e é bem raro eu ler nela. Mas você que não tem ainda uma Bíblia e quer ter mais clareza, porque tem aquela versão, né? Tem a versão atualizada da NVI. A minha é de João Ferreira de Almeida. Eu tô lendo essa pequenininha aqui, ó. Você vê como ela tá bem choradinha, bichinha. Mas tem 10 anos que eu tenho ela, né? E ela é toda marcada, ó. Toda marcada, minha Bíblia. E, incrível que pareça, tem a Bíblia nova, mas eu gosto de ler a minha Bíblia velhinha, né? Mas é muito bom ter aquele NVI, porque ela é atualizada e dá para você entender mais, entendeu? Tem mais o significado da palavra, né? E você que não tem, bota no seu celular e vamos ler. Vamos ler a palavra de Deus, né? Quando você começa o dia com a palavra de Deus, o seu dia já fica mais leve, né? Você fica mais confiante. Desculpa. Aumenta a sua fé também, né? Então, vamos lá para a nossa leitura. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto, né? Aqui no caso aqui, ele fala quem não gosta, quem não ama a correção são aquelas pessoas que não gostam de ser disciplinado, né? Não consegue desejar o conhecimento, essa pessoa que não gosta de ser disciplinado, né? Para você ter um conhecimento, você precisa ler. Se tem preguiça, você não pode ter disciplina desse jeito, né? Que você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ser disciplinado, né? Não tem como você ser preguiçoso e disciplinado ao mesmo tempo, né? Mas, como fala aqui, ó, mas o que aborrece a repreensão é um bruto, né? Em outras Bíblias eles falam, né? Mas o que odeia não tem juízo. Ele fala aqui, o que aborrece, né? As pessoas que odeiam não tem juízo. Ou seja, tem muitas pessoas que estão fingindo disso, né? O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele o condenará. Né? Versículo 2. Né? No caso aqui fala que o homem que gera maldade, está sobre ele a condenação do Senhor. Né? Que fala assim, um homem que não estabelece um homem que bem alcança o favor do Senhor. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele o condenará, né? Então você tem que escolher se quer ser bom ou maligno, né? Porque o favor de Deus está sobre os bons, mas a condenação está sobre o maligno, né? As coisas mal, as coisas perversas. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Versículo 3, né? O versículo 3 ele fala sobre o perverso, né? O perverso não precisa fazer nada, mas a Bíblia diz que ele não vai estabelecer mais a raiz, né? Ao contrário de não estabelecer, é ter raiz. A raiz do justo não será arrancada. Se você é um homem ou mulher que pratica a justiça no tempo difícil, não será arrancada, né? Ó, como ele fala aqui, mas a raiz do justo não será removida, não será arrancada. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente
é como aprodecimento nos seus ossos. Esse versículo 4 aqui, ele dá um ensinamento para casais, né? Ele fala aqui, como fala da mulher virtuosa, é a coroa do seu marido, né? As atitudes a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente, né? O que quer dizer vergonhosamente, né? Quais são as atitudes de desvergonha para a mulher? Às vezes, a roupa que a mulher usa, o que ela posta nas redes sociais, né? A liberdade que ela quer ter, que não é de mulher casada, né? Que ela tem a liberdade de solteiro. Às vezes, por não ser uma boa mãe ou uma boa esposa, né? Ou não ser uma esposa sábia, né? Então, aquela mulher, porque a palavra de Deus fala, né? Logo no 14, mas na frente ele vai ver, né? Que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? Então, se você quer ser uma coroa, né? De honra para o seu marido, né? E atenção também para você, marido, né? Para você ser um homem de honra, você também, para você ser, né? Um esposo de honra, né? Você tem que ser um homem de honra, né? Ninguém colhe o que não plantou. É uma ligação, né? Entre os dois, né? Mas a mulher virtuosa, ou seja, a mulher que tem atitude, virtude, né? A mulher que tem virtude, a mulher que tem sabedoria, é a coroa para o seu marido. Mas aquela que tem atitude vergonhosa é a podridão dos ossos dele. Então, isso aqui é um ensinamento, né? Para a mulher ser virtuosa, né? E não ser uma vergonha para o seu cônjuge. E que nos ensina, nós que somos casados. Você que é casado, você é homem, você é mulher, né? Aqui fala sobre os dois. Então, vamos lá para o nosso versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio enganam, né? Se você não pode ir à sugestão do ímpio, no caso, você não pode ir na sugestão do ímpio. Aí você diz, ele ou ela é gente boa, né? Mas não é ímpio, né? Independente da pessoa, se for gente boa, mas a pessoa não é ímpio. E é enganoso, entendeu? Quem é de Deus, a pessoa não mente. Não mente. E não engana as pessoas também, né? Tem muitas pessoas que é ímpio no coração e tem aparência de justo. Tem que tomar muito cuidado nisso, né? Tem muitas. Você só conhece alguém que é de Deus mesmo pela atitude e não pela que a pessoa fala, né? Não acreditar no que ele está sempre falando, porque muitos enganadores falam. Eu acredito nas pessoas que faz, né? É uma pessoa de verdade, a pessoa que faz é uma pessoa de verdade, é uma pessoa que ama a justiça, é a pessoa que não fala mal do próximo, né? Não se levanta contra ninguém, né? E também não se levanta contra alguém que é menor, né? Que não pode se defender. Essa é aquela pessoa de verdade, aquela pessoa de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não que as pessoas sempre falam, só fala, né? Mas você tem que ver a atitude, né? Para que você não pode estar no caminho do ímpio, do engano, como diz aqui no versículo 5. Aqui no versículo 6 fala: as palavras do ímpio são para armarem cilada ao sangue, mas a boca dos retos os livrará, né? Aqui está falando de todo mundo que é ímpio, né? O que é perverso pode até falar bonito, né? Mas as palavras são armadilha, né? Mas quando o justo fala, a libertação. E nem sempre a libertação vem com a palavra de amor. A maioria das libertações vem com confronto, né? E é o que as pessoas não querem ouvir. Então, presta atenção, né? Nem sempre aquelas palavras bonitas, né? Aquelas palavras de conforto, de amor, venha ter
libertação que você realmente está precisando, né? Então é isso. Pode ser uma armadilha, uma cilada ao seu sangue, como diz aqui no versículo 6. O 7. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa do justo permanecerá, né? Aqui novamente fala do ímpio, né? O ímpio faz de tudo para viver de aparência, né? Ele faz de tudo para mostrar que está vencendo, mas ele não tem raiz. É como se fosse uma árvore, né? Que não tem raiz, né? A árvore que cai sem raiz, ela não tem fruto, né? E o primeiro vento que vem, ela cai. Assim também é a pessoa que é ímpio, né? Isso que nos ensina. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Versículo 8, né? O homem que é honrado, de acordo com sua sabedoria, o homem que é honrado, de acordo com sua sabedoria, ele a possui, né? De acordo com sua sabedoria, ele a possui, aquela honra, né? Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração será em desprezo. O melhor é o que estima em pouco e tem servos do que se honra a si mesmo e tem falta de pão, né? Tem um ditado que fala, né? Isso nos mostra pessoas que fingem ser alguma coisa e depois está passando por necessidade, né? Eu vou ler novamente. O melhor que estima em pouco e tem servos, né? Do que as que se honram a si mesmo e tem falta de pão. Aquelas que agem só em aparência, né? Um exemplo disso é a internet. Não tem outro exemplo melhor, né? Tem muitos que mostram na rede social uma coisa que não é, coisa que não tem, né? E às vezes ele quer gastar com coisas que não estão ao seu alcance. E como aqui fala, né? Que do que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Aí você gasta tanto com coisas desnecessárias que depois vai faltar o pão dentro da sua casa, né? Você não vai ter o que comer. Porque ele fala de pão, mas está incluso todo o alimento, né? Não podemos acreditar em tudo que a gente vê em rede social, né? E nessas pessoas que vivem muito de aparência. O justo olha para a vida dos seus animais, mas as misericórdias do ímpio são cruéis, né? A atitude mais amada do ímpio são os cruéis, né? A misericórdia do ímpio são cruéis. Então tem que prestar muita atenção, né? Em que você está inserido, você está perto de ímpio. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ansiosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto, né? Nem sempre será no tempo que você quer, né? O que lavra sua terra se fartará de... Não, deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto, né? Como eu falei, nem sempre o que você quer vai ser no seu tempo, né? Vai ser no tempo certo de formar o justo, para que você venha produzir o seu fruto, né? Às vezes a gente quer tudo no nosso jeito, no nosso tempo, mas não é isso. Vai ser o tempo certo. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farte do bem pelo fruto da sua boca, e os que as mãos do homem fizeram, isso o receberá, né?
Aqui fala, né, que a conquista vem pela fala, né? Cada um se farta do bem do fruto da sua boca, né? Da sua boca. A conquista vem pela fala e a recompensa vem pelas mãos. Ó. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, isso o receberá. Então, aqui tá falando que é para a gente profetizar, né, com as nossas bocas, né, e com as mãos a gente vem trabalhar, né, para se fartar do bem. E é um grande ensinamento nessa parte, né, que tem um poder na nossa fala, né. Quando você profetiza algo, Deus nos deu isso aí, né. Tem poder na fala, por isso que a gente tem que ver o que a gente vai falar também, o que a gente vai profetizar, porque pode ter certeza que vai acontecer, seja o bem ou o ruim que você está falando, né? Por isso que tem um versículo também que fala, né? Se teus olhos for bom, todo o teu corpo terá luz, mas se seus olhos for mal, será uma grande treva, e quão grande será essa treva, né? Então, a gente tem que ter um olhar bom, a gente tem que enxergar bem e profetizar coisas boas. Mesmo que você não está enxergando naquele exato momento aquilo que realmente você quer. Mas profetize que pode acontecer, né? O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio, né? Aqueles que não têm juízo, parece estar pegando o atalho, né? Maravilhoso, porque não tem juízo, aqui está falando, né? Mas o sábio, antes de tudo, ele inclina os seus ouvidos para atender os conselhos, né? Você vê o sábio, antes de fazer tudo, ele quer ouvir os conselhos, né? Conselheiros é como se fosse um GPS. Quando você vai para algo, você não fica pesquisando onde é que você vai no caminho. Então, essas são as atitudes do sábio, né? A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta, né? O tolo, aqui está falando daquele tolo, né? Que como é que se diz? Que é aborrecido. O tolo que fala assim, bateu, levou. Ou seja, ele não quer levar nenhuma afronta para dentro de casa, né? Ele revela de imediato o seu aborrecimento. Isso. Ele revela logo quem realmente ele é. Grita e perde o controle, né? Mas o prudente, né? Ignora o insulto. Ou seja, nem deixa entrar no seu coração. Então, temos que ser prudentes para que essas coisas não entrem dentro de nós, né? Não você ter esse comportamento de imediato, né? De afronta, né? Então, tem que prestar muita atenção. Você vê que o livro está escrito há 3.000 anos atrás e ele está tão recente, porque a gente vai sempre encontrar isso, né? E pode ser até nós mesmos, né? Eu já fui muito desse tolo, né? Tolo. E falar comigo e ter a resposta na hora, é assim, aquilo, entendeu? Eu falo por mim, e pode ser você também que está assistindo, né? Se está tendo esse comportamento de tolo, um sem juízo, né? Que a gente possamos ser sábios, que a gente possamos ouvir os conselheiros, né? Que a gente possamos ter controle do que vamos falar. E também não deixar entrar dentro do nosso coração. Bem no início, não lembro se é o capítulo 2 ou 3, mas bem no início de Provérbios a gente falou, né, que nosso coração, ele tem que ser tratado como um bebê recém-nascido, né? O bebê recém-nascido tem que ter todo cuidado, você não deixa qualquer pessoa pegar, né? E você tem zelo, você não vai deixar ele muito tempo mijado, você não vai deixar ele muito tempo feito cocô, porque essa pelinha pode arrancar, entendeu? Assim nós temos que tratar o nosso coração, né? Nós não podemos deixar tudo entrar dentro do nosso coração. Nós temos que ter o controle, nós temos que saber ouvir, né? E falar no momento certo.
É isso que esse versículo nos ensina, né? O que diz a verdade manifesta justiça, mas a testemunha falsa engana, né? Ó, testemunha falsa engana. Alguns cujas palavras são como os pontas da espada, mas a língua do sábio é saúde, né? Você que fica andando, o que fala muito, vai te ferir. E quem fala muito dos outros também vai falar de você. Então, tem que tomar cuidado com esses fofoqueiros, né? Vai falar de você para outras pessoas. Grava isso, né? E pra gente ficar longe de tagarela. A língua do sábio é cura. E dos tagarela é ferida, né? Você vê como a Bíblia nos ensina tudo, né? A gente só não faz realmente o certo se a gente não quiser. E mesmo a gente achando impossível, que muitas coisas não é do dia para a noite também para acontecer. É uma jornada, né? Você tem que se comprometer e pedir a Deus para que Deus venha curar nossas feridas, né? Que geralmente esses comportamentos é a nossa ferida anterior, é a nossa criança que vive, nossa criança está ferida dentro de nós. Às vezes você já é adulto, formado adulto, e você fala, não, eu não sou assim, mas a criança está gritando, a criança se sentiu amada, a criança se sentiu rejeitada, entendeu? Então, é um comportamento interior, que você não está tendo consciência do que realmente a sua criança teve, entendeu? Então, a gente tem que pedir a Deus para que Deus venha sarar, venha curar nossas feridas interior, né? Para que possamos ser aquela que realmente Deus fez para a gente ser, né? Porque você nasce perfeito, é perfeito aos olhos de Deus. Mas a partir do momento da sua criação, de palavras, de tudo, você vai se fechando, fechando. E você não torna aquela pessoa que realmente você nasceu, né? Se você cresceu, uma pessoa falando assim, você é burra, você não consegue. Principalmente seus pais, imagina, sua família. A pessoa que você confia muito, que botou você no mundo. Você vai acreditar nisso. E isso lhe fecha. Isso faz um bloqueio dentro de você. Aí não tem como você prosperar. Não tem como você crescer, entendeu? Porque você está com aquela mágoa dentro do seu coração. Então, o que nós temos que ter é o perdão, né? Por isso que Jesus fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7, né? Todo santo dia, né? Guardar o nosso coraçãozinho, para que não venha ter a mágoa, né? Porque Jesus fala também, se você não perdoar o seu irmão, ele também não vai lhe perdoar. Então, ele deu o livre-arbítrio, mas você tem que perdoar o seu irmão, né? Independente do que fez, né? Você vê que o amor de Deus, ele é incondicional. Incondicional. Então, em qualquer condição que você estiver, que a pessoa que lhe feriu tá, o amor de Deus vai sempre permanecer. Não vai olhar muito para o que você fez, mas ele olha para o coração arrependido, né? Tocar o coração de Deus é você se arrepender, é você ver que aquilo que a pessoa lhe machucou não foi intenção, né? Eu sempre ouvi, recentemente agora, né? Mas antes eu sempre queria ter justiça, né? Fulano me fez isso, fulano vai pagar e tudo. Mas, a partir do momento que eu tive esse conhecimento, esse entendimento, eu percebi que nós somos vítimas de outras vítimas. Então, nós temos que perdoar nossos pais, nós temos que perdoar nossos irmãos, nossos amigos, entendeu? Nós temos que ter o coração segundo o coração de Deus, né? Você vê que a história de Davi, Deus falou, né? Que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque Davi errou, e errou feio, né? Você vê que mesmo ele tendo um coração segundo o coração de Deus, ele cometeu um erro muito grave, mas ele se arrependeu, ele reconheceu, né? Sempre quando ele fazia algo errado, ele pedia perdão para Deus. Ele perdoava as pessoas, ele não deixou penetrar dentro do nosso coração. Então, esse é um aprendizado que nós temos que fazer para que nosso coração seja
o coração de Deus, segundo o coração de Deus, né? Eu até agora me perdi onde é que eu estava. Nós estávamos no versículo 18, né? Falando sobre as palavras. Vamos para o versículo 19 agora. O lábios de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento, né? Tem até o ditado que fala que mentira tem perna curta, né? Você fala, você vê aqui, mas a língua mentirosa dura só um momento, tem perna curta. No instante você vai saber a verdade, né? Então, isso nos ensina que nós temos que andar verdadeiramente, né? Em verdade, não em mentira, né? A língua do mentiroso dura apenas um instante. É isso que o versículo 19 nos ensina. 20. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz, né? O 20, ele fala que quem planeja mal, ele fala sobre as pessoas que planejam o mal, né? Então, planeja colocar um contra o outro, né? O coração dessa pessoa está cheio de engano, né? Mas a alegria habita dos que o cooperam pela paz. Ou seja, quer ter alegria na sua vida? Coopera com a paz. Seja um pacificador, né? Está escrito aqui, ó. Quer ter alegria, você coopera com a paz. Mas a alegria tem os que aconselham a paz. Quer dizer que coopera. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas o ímpio fica cheio de mal, né? Nenhum mal vai te abater se você for um justo, mas o perverso vai ficar coberto de problema. É isso que o versículo fala, né? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite, né? Ele está falando aqui, são os seus deleites, né? O Senhor, ele tem prazer imenso com quem fala a verdade, né? Não adianta cantar. No caso, você canta, você fica horas e horas ali de joelho, mas continua mentindo, né? Você está desagradando a Deus. Deus gosta da verdade, né? Você conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração do tolo proclama a astúcia, né? O homem sábio não conta vantagem sobre os seus conhecimentos. Ele não precisa ficar provando isso, provando aquilo, né? Mas o coração daquelas pessoas que não têm juízo é como uma fonte que jorra insensatez, né? Fala o tempo todo, fala o que é, o que não é. Isso. Conta as vantagens e de se autopromover, né? Então, que nós possamos ser o sábio, né? Que não conta as vantagens, mas a pessoa vai perceber através dos seus comportamentos. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão atributários, né? Eu creio que em outra versão da Bíblia esteja outros nomes com significado. Ele está falando aqui que quem vai governar são os que têm as mãos zelosas, né? As mãos dos diligentes dominará. Então, são aquelas pessoas que são zelosas, aquelas pessoas que são dedicadas, né? Mas os preguiçosos são forçados a trabalhar, né? Mas os enganadores serão tributárias. Quer dizer que são aquelas pessoas que estão sendo forçadas a trabalhar, né? Os preguiçosos. Mas aquelas que são forçadas, né? Que é a mão dedicada, eles dominarão, né? A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra.
Esse versículo ele é muito interessante. Eu fui pesquisar o que significava solicitude. Solicitude, ele quer dizer preocupação exagerada. E significa isso, né? A solicitude no coração do homem o abate, né? Quando a pessoa está preocupada demais, está com exagero, né? A pessoa fica abatida, né? Mas uma boa palavra o alegra. Então, isso nos ensina que nós não podemos ter o coração ansioso, né? Que isso vai te levar à depressão. Mas uma palavra de encorajamento o anima, né? Para sair da depressão, é preciso você escutar a palavra de fé, né? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Então, todos os dias, se você está preocupado aí, se você está com depressão, né? Ansioso, tem um remédio aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? E quando você ouve, como eu falei, né, que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus todo santo dia, para que possamos ser curados disso, né? Porque quando você está realmente preocupada, é um exemplo de mim mesmo. Vou falar de mim, né? Porque quando eu estou muito preocupada, estou ansiosa com algo, às vezes eu não comento com ninguém, eu não falo, mas meu corpo fala. Cuidado, essas são as piores. Porque eu sempre falava que meu esposo, ele é muito preocupado, porque ele falava disso, falava daquilo, ele começava a falar. Mas eu não, ficava caladinha no meu canto. Mas o meu corpo demonstrava, meu corpo falava. Se eu ficava muito ansiosa, aqui do meu pescoço todo, tá até saindo a mancha agora. Mas aqui virava ferida, aqui ao redor tudo ficava ferido, entendeu? Ficava uma coisa muito feia, uma mancha muito escura. E eu sem entender, me consultei com 3 dermatologistas diferentes. Todos falaram que não tinha cura. Disse que isso aqui era ansiedade, era preocupação. Aí eles passavam a pomada para mim passar. Daí, com o tempo, saía. E é um negócio muito incrível, que eu não comentava com ninguém. Mas o meu corpo falava. Isso quer dizer o quê? Que a gente não está realmente vivendo a palavra de Deus, que a gente não estava praticando realmente a palavra de Deus. Porque quando você está aqui praticando, quando você está realmente vivendo, você não vai ter mais aquela preocupação, né? Lá em Mateus fala sobre os passarinhos, que eles nem semeiam, nem roubam. Deixa eu procurar aqui ligeirinho. É muito, muito interessante quando ele fala dos passarinhos, né? E Deus dá comida, dá as vestimentas a ele, né? Quanto mais nós que somos ser humano, né? Que nós temos vida, Deus cuida da gente. Mas às vezes a gente fala assim, Deus, cuida de mim, cuida disso, daquilo. Você entrega a ele, você fala para ele a parte que você está passando, mas você não entregou seu coração 100% para ele. Você vai sempre querer dar um jeitinho, né? Aqui, eu achei. Está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Depois você lê o capítulo 6 todinho, né? Porque tem muito aprendizado. Mas olha só o que ele diz, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em seu celeiro, e vosso Pai o alimenta. Não tende vós muito mais valor do que eles? Ele está falando que nós não temos mais valor do que esses pássaros, né? E você vê que ele fala, olhar para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta celeiro. Ele não ajunta nada, né? Mas Deus está cuidando. Quanto mais nós, que temos mais valor do que eles, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estrutura?
E quanto ao vestido, pelo que andeis solicitos, olhais os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, né? Porque está falando da árvore, das flores, né? Pois, se Deus assim veste a erva do campo, as flores, né? Que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais de vós, homens, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Tá falando de nós, né? Se ele tá vestindo a erva do campo, que hoje existe e amanhã pode ser lançado no forno, quanto mais a gente, né? Que não é vestir a gente. Ele tá falando homem de pouca fé. Quanta gente tem uma pouca fé, né? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, né? Agora, o mais interessante que nós temos que fazer todos os dias é esse capítulo, é esse versículo, né? 33. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, ele já está falando que era para nós não ficar preocupados, né? O que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, com o dia de amanhã, né? Que ele está falando que cuide de nós. Então, nós temos que ter fé. Ele fala, homens de pouca fé. Mas, buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Está falando de todas, em todas as áreas, né? Mas tem um problema de nós, ser humano. Porque a gente fala assim, Deus está nas tuas mãos. Mas a gente quer fazer o quê? Dá um jeitinho. Ele não confia nele 100%. Aí depois não acontece, ele fala, Deus não está me ouvindo, não. Eu oro, Deus não me ouve. Como é que ele vai fazer, filho de Deus, se você não está confiando nele 100%? Nós temos que confiar nele 100%, né? Então, esse aqui foi um dos aprendizados. A gente não colocar essa ansiedade dentro do nosso coração, não colocar essa preocupação. Quem vive ansioso, quem vive preocupado, são as pessoas que realmente não estão buscando Deus de forma correta. Não está colocando 100% na mão de Deus os seus problemas. Eu falo por mim mesmo, porque já aconteceu várias vezes comigo, né? E muitas das vezes as pessoas falam bem assim, eu não estou dormindo não. Aí eles falam assim, um jeito para outra pessoa sentir dor. Coitada da bichinha, não sei o que. Isso também é preocupação. Há vários sintomas no nosso corpo. Quando a pessoa não fala, o corpo fala. Às vezes o cabelo cai, às vezes você come demais, às vezes você não dorme, né? Porque está preocupado. E isso tudo nos indica que nós não estamos confiando em Deus, né? Eu também estou aprendendo também. Estou falando para você que está aí do outro lado da tela, mas isso aqui serve para mim também. Nós temos que viver o que está aqui. A gente tem que confiar no Pai 100%. Então, vamos lá para o nosso próximo versículo, né? Estamos terminando já. Versículo 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho do ímpio os faz errar, né? Quer escolher alguém para guiar? Escolha um homem honesto, né? Às vezes, o homem honesto, ele não vai ter aquela educação que você espera, ou então ele não vai ter aquela carisma em que você esperava, mas por ser honesto, tem a condição de te guiar, né? A pessoa honesta não vai te levar para o erro. É isso que esse versículo fala, né? Mas o caminho do ímpio o faz errar. Então, a gente não pode estar guiada pela pessoa ímpia, mas aquela pessoa que são honesta, né? Ele fala o justo. Em outras Bíblias, ele fala do homem honesto. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente, né? Quem é preguiçoso, ele não aproveita aquilo que ganha, né? O trabalho que ele produz.
Mas o diligente, ao contrário do preguiçoso, ele dá valor pelos seus bens, né? Cada real deles, ele se importa. Isso que está nos ensinando, né? Que a gente temos que dar valor ao nosso trabalho, né? Não ser somente um preguiçoso, mas ser diligente, né? Ele fala da pessoa que são diligentes. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte, né? Então, ele está falando que o caminho que livra da morte é o caminho da justiça. Na vereda da justiça está a vida, né? E no caminho da sua carreira não há morte, não há morte. Então, minha gente, esse foi o nosso capítulo 12, né? Grande aprendizado. Aprendi muita coisa nesse capítulo. Serviu para mim também, né? Obrigado, Jesus, por mais esse discernimento, né? Que eu nem pensei que eu ia falar o que eu falei. Mas eu sempre oro a Deus que Deus coloque a palavra na minha boca, né? Que não venha da carne, mas que venha ser guiado pelo Espírito Santo. Como eu falei, né? Eu já estava enrolando já uns 2 meses atrás, que eu sentia de fazer essa série de provérbios durante o mês. Mas toda vez eu ficava me procrastinando. Aí entrava mês, saía mês, entrava outro. Aí quando foi dia 1º de setembro, eu falei, não, dessa vez eu vou fazer. Porque eu lia só para mim. Mas, quem sabe, né? Deus não quer tocar seu coração através de mim, né? Então, nós temos que abrir nossa boca, nós temos que ensinar aquilo que a gente aprendeu. Porque quando for um dia da nossa morte, a gente tem que morrer vazio, não morrer cheio, né? Eu aprendi que isso é ser egoísta, a pessoa que não ensina. Lá em Romanos, eu não lembro ainda o capítulo, mas em Romanos ele fala que nós temos que ensinar aquilo que a gente aprendeu, né? Nós temos que morrer vazio, né? E quanto mais você está ensinando, você está aprendendo. Tem uma frase que fala, quem ensina aprende 2 vezes. E isso é verdade, né? Porque eu estou aprendendo também, eu estou falando para você, mas está servindo para mim, né? Para que a gente possamos ser cada vez mais melhor do que ontem, né? Então, esse foi o nosso dia. Que seja abençoado a sua vida, né? Que Deus guie seus caminhos, seus passos. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai de eterna bondade, mais uma vez, Senhor, estamos aqui nessa série de provérbios, Pai. Graças te damos, ó Deus amado, porque Tu colocaste palavra na minha boca, assim, guiado pelo Teu Espírito Santo. Graças te damos, Senhor, pela essa graça maravilhosa, pela saúde que Tu deste, Senhor. E aqueles que não têm, Pai amado, vai em conta por caridade, vai em conta aqueles que estão te clamando, estão passando por um momento difícil, Senhor. Aquele, Senhor, que está do outro lado da tela aí, Pai amado e santo, Tu conheces o caminho de cada um. Ó Deus, enche o teu povo com Teu poder, com Tua gloriosa e santa presença, ó Deus amado. Que as pessoas venham ter fome e sede de Ti, Senhor, que venham buscar primeiramente o Teu reino dos céus, Senhor. O Senhor diz que buscar primeiro a Ti, Senhor, a Tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, Pai Celeste e Santo, nos ensina, Senhor. Mesmo a gente falha, mesmo a gente errante, Deus, nos guia, Pai amado. Venha nosso encontro, Pai amado e justo. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um. Abençoa a profissão de cada um, Pai Celeste e Santo. Que eles venham saber que realmente eles são em Ti, ó Deus amado e justo. Por tudo te agradeço, ó Teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém? Então, até amanhã no nosso dia 13. Tchau, gente. Deus abençoe.